todos, eu sou a Daniele Rodrigues, estudante de Ciências Naturais na Universidade de Brasília, e você está no Voyeur de Animais Coloridos. O Voyeur é um podcast sobre o comportamento sexual dos animais. Mas para observar tal comportamento, é necessário que os animais sejam cuidados e conservados. E uma das instituições que faz isso é o zoológico, que tem várias funções. Entre elas, conservação, pesquisa, entretenimento e educação ambiental. Na primeira parte desse episódio, eu vou esclarecer dúvidas que vocês me mandaram no Instagram, sempre com base em leis, artigos e matérias. Na segunda parte, teremos a entrevista com o Roger Conrado Lopes, que é assessor da Superintendência de Educação e Usos Públicos, responsável pelo Programa de Educação Ambiental do Zoológico. Agora, vem pra pauta. Eu perguntei na nossa caixinha do Instagram quais são as principais dúvidas que vocês tinham. Inclusive, não esqueçam de seguir o Voyeur de Animais Coloridos nas redes sociais. Curtem, compartilhem o episódio, assim vocês me apoiam e me incentivam a continuar. Todas as redes sociais são Voyeur de Animais Coloridos, e vocês podem me ouvir em diferentes plataformas. O Zoológico de Brasília foi inaugurado em 6 de dezembro de 1957, e a função era literalmente entretenimento e ter coleções de animais. Existia na época até uma equipe de captura de bichos do cerrado. E graças a estudo e bom senso, essa realidade mudou completamente. E o zoológico hoje tem uma postura de conservação e pesquisa. E por mais que eu falei aqui sobre o zoológico de Brasília, essa é a realidade de muitos zoológicos. A maioria não começou, na verdade eu acho que nenhum começou super conservação, mas foi se readaptando. Tempos mudam. Que bom. Uma das perguntas que vocês mais me fizeram na caixinha é como os animais sequer foram para lá. A grande maioria foi por tráfico animal. E não é tão simples voltar eles para a natureza. Na verdade, muitas vezes os zoológicos nem sabem de onde veio aquele animal. No sentido tipo, animal tal veio de floresta tal, de região tal. E aí precisa de uma série de estudos e cuidados para saber se o animal consegue sobreviver naquele local novo que você quer adaptar. E se ele não vai trazer doenças para espécies que já existem ali, se aquele ambiente tem suporte para ele. E eu sei que quando eu falo assim, não parece tanto um problema. Um exemplo recente disso é a vespa mandarina. Eu sei que eu estou usando aqui um exemplo extremo, mas é um caso recente que aconteceu e eu acho que está bem fresco na memória de todo mundo. A vespa mandarina também é conhecida como vespa asiática, e os jornais do Brasil fizeram um desserviço de apelidar ela de vespa assassina. Ela é da Ásia e foi parar nos Estados Unidos. E como elas não têm espécies inimigas naturais lá, elas podem crescer infinitamente. E ao mesmo tempo, elas se alimentam de abelhas do mel, que são abelhas muito importantes para a polinização e produção de mel no país. O que eu tentei mostrar nesse exemplo é que quando você coloca um animal numa população à qual ele não pertence inicialmente, isso pode causar problemas e isso pode até ser mais prejudicial do que deixar ele no zoológico de boa. Mas isso não significa que todos os animais não são readaptados. Os que têm como são. Inclusive, semana passada, retrasada, o Zoológico de Brasília acabou encontrando um veado que invadiu uma casa e ele estava muito machucado. Então eles pegaram o animal, levaram para o zoológico, cuidaram do animal, resgataram e depois soltaram. Quem acompanha o Instagram do Zoo consegue ver essas operações de perto. E eu super recomendo. É muito legal você ficar por dentro do que está acontecendo, vendo. E assim não acreditar em qualquer coisa que um site duvidoso te fala. Perguntaram também no Instagram como é garantido que o espaço disponível é suficiente para o bem-estar dos bichinhos. Isso eu descobri que é regulamentado por lei. Tem documentos oficiais que mostram o espaço mínimo que tem que ter para cada animal. E aí entra também questões de bem-estar animal. O Zoológico de Brasília é muito forte nesse quesito. E caso você não faça ideia do que seja bem-estar animal, o que rege são 5 Fs. Esse F vem de Freedom, que é liberdade. As traduções seriam liberdade de sede, fome e malnutrição, liberdade de dor e doença, liberdade de desconforto, liberdade para expressar o comportamento natural da espécie, liberdade de medo e estresse. Vocês também perguntaram, é verdade que os animais sofrem de distúrbios comportamentais, como comportamento repetitivo? É sim. Antes da gente começar a gravar o episódio, o Roger estava me explicando que, como são animais que vêm do tráfico, é muito comum que eles já apareçam no zoológico com esses comportamentos. Mas claro, o zoológico tenta trabalhar para que esse tipo de coisa não aconteça ou para reduzir esses comportamentos.
Também foi perguntado por que o zoológico precisa cobrar a entrada. E bom, o zoológico é muito caro. A alimentação dos animais é cara, a pesquisa, e aí o seu dinheiro é uma forma de contribuir com a manutenção e o bem-estar desses animais. Nessa segunda parte, a gente vai ter a entrevista com Roger Conrado Lopes. E aqui, a gente vai focar na educação. Como professora, eu sei que ela é a base de tudo. Então, Roger, seja muito bem-vindo ao Voyeur de Animais Coloridos. Muito obrigada pela presença. Por favor, conta um pouco pra gente da sua trajetória profissional e fala qual animal você é, Voyeur. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos. A minha trajetória profissional na área ambiental, ela começa justamente pela FUP, fui aluno de inicialmente gestão do agronegócio e posteriormente em gestão ambiental. Então comecei a fazer um trabalho com o professor Néder Toledo no território de águas inundadas, né, que é um conceito que se tinha sobre as similaridades da região ao redor do fenômeno de águas emendadas. Então, a partir daí, conheci Águas Emendadas, fui trabalhar lá a convite de um poeta local, Luiz Felipe Viterbo, não sei se você conhece, ele foi administrador de lá, e de lá recebi um convite para vir para o zoológico em 2011, para trabalhar especificamente na área de gestão e eventos também, e depois acabei ficando perdidamente apaixonado pela área ambiental e particularmente educação ambiental. E tô lá desde então. E como não se apaixonar pelo zoológico, né? Deve ser um ambiente de trabalho super legal, rodeado de bicho. Sim. A parte dos humanos não, mas os bichos deve ser super legal. É verdade. Às vezes você, por incrível que pareça, às vezes você se chateia, estressa um pouquinho, você sai, dá uma voltinha, olha os bichinhos e já te respondendo a outra pergunta, o animal que eu mais gosto de observar é o lobo-guará. Eu acho um bicho extremamente fantástico. E é isso, aí você sai, dá uma olhadinha no bichinho e não tem como continuar chateado. Não tem jeito, a maioria dos convidados, sim, não daqui do Voyeur, mas do Facilita aí, você mora no Cerrado, pergunta o animal favorito, vai falar lobo-guará. Ele é incrível. Roger, explica pra gente o que é educação ambiental? Cara, educação é uma coisa complexa pra gente sempre estar conversando sobre ela, né? Porque não existe uma, existem várias, mas já dentro do nosso contexto das ciências biológicas, tem um paralelo que eu acho bastante interessante, que é o que o Gordon Childe, filólogo australiano, coloca, que existe a evolução orgânica dos animais para se adaptar ao meio e existe a evolução cultural, que é o que a gente faz. A partir do desenvolvimento de técnicas, tecnologias da linguagem, a gente passa aquilo que a gente aprende para resistir e interagir com o meio para as demais gerações. Então, isso, nesse sentido, a educação é uma construção que a gente faz coletivamente e disponibiliza ao indivíduo para que ele tenha esse conhecimento que levou-se gerações para ser construído. E no caso do surgimento da educação ambiental, que ela vai surgir como uma procura por resposta ao enfrentamento à crise ambiental, principalmente a partir da publicação do trabalho do Clube de Roma, né, Limites ao Crescimento, em 72, então ela vai se consolidar como uma ferramenta para se tentar construir uma sociedade mais sustentável, uma sociedade mais equilibrada a partir de um novo modelo civilizatório, já que o nosso está dando esses problemas todos que estamos enfrentando. E como que essa educação ambiental ela é aplicada no zoológico? Bom, o zoológico, apesar de ele existir desde 1957, ele foi, vamos dizer assim, formalizado a partir da publicação da Lei 1813/97. Então, nela tem algumas missões e os compromissos que a instituição tem. O principal deles é justamente o que se chamava à época de conscientização ecológica. Hoje é o que nós chamamos de educação ambiental. Então, a partir disso e também da Política Nacional de Educação Ambiental, nós temos um programa, que é o PEAS, ou Programa de Educação Ambiental, composto de diversos projetos, dos quais diversas facetas da educação ambiental são disponibilizadas ao público. Então, desde de uma educação mais ecológica, voltada para o aspecto mais biológico dos animais, tanto os que estão no plantel quanto os que nós trabalhamos junto ao público, até uma educação ambiental mais crítica, que questiona a nossa posição como indivíduo dentro de todo esse processo que está acontecendo. E além também de ter uma educação ambiental inclusiva, né, que nós trabalhamos também com os portadores de necessidades especiais, né, as pessoas com deficiência, menores infratores, os próprios
oriundos do sistema prisional. Então, no zoológico se pratica uma educação ambiental bastante ampla, como ela deve ser, né? Versátil e transversal. Eu vi que você falou bastante público, né? Inclusive jovens em condições Sociovulneráveis. sócio Isso. Como que. Eu fiquei curiosa, especialmente nesse grupo, mas como que se dá a educação, especialmente desse grupo? Tipo assim, na verdade, eu fiz essa pergunta errada. O que eu quero saber é que se existem diferentes abordagens para esses diferentes grupos. Sim, que é justamente a forma que o conjunto de projetos ele é subdividido. Então, tem os projetos de educação, os projetos de inclusão, e cada um com formatação específica para um público. No caso de menores infratores, menores em conflito com a lei, no momento está suspenso devido à pandemia, mas nós temos o Zou Ressocializando. É uma parceria feita com a Secretaria de Justiça e Secretaria da Criança, onde a gente recebe das UAMAs, né, as unidades de atendimento em meio aberto, jovens em conflitos com a lei para poder cumprir sua PSC, a sua prestação de serviço à comunidade. Então, lá no zoológico, eles passam por uma triagem de capacidades e competências, aquilo que eles gostam de lidar, e são abraçados mesmo pela instituição e inseridos no cotidiano funcional. Eles recebem crachá, recebem coletes, são capacitados e nos auxiliam nas mais diversas formas, dentro de todas as áreas, tanto administrativa, de conservação e pesquisa, quanto de educação. E é um trabalho que já ocorre há 8 anos e, além de ser muito bom ver os resultados disso, é muito bom a gente se sentir útil para esse tipo de público. É saber que você fez a diferença na prática, né? É, Embora tem político que diz que bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido ressocializado. exatamente. Uma das maiores críticas que as pessoas fazem ao zoológico é justamente a exposição de bichos aos turistas, né? E aí eu queria saber por que que isso acontece e como que isso contribui para a educação, porque tem gente que acha que aquilo ali tá pra... Ah, tá, um bichinho bonitinho, vou ver. Mas gente que tem um pouco mais contato com essa área sabe, você principalmente, sabe que tem toda uma questão por trás. E aí eu queria que você trouxesse isso Isso, pra gente. exatamente. Então, o zoológico ele surge em determinado contexto, né? Mas na contemporaneidade eles acabam sendo resultado do nosso próprio modelo civilizatório e exploratório. A gente cada vez mais empurra a fronteira entre a nossa civilização e o meio natural. Então, a partir da expansão urbana, expansão rural, a gente está diminuindo os hábitats desses animais. Então, quando isso ocorre, eles podem sofrer atropelamentos, a própria perda do habitat em si, queimadas e principalmente o tráfico de animais. Né? A terceira atividade legal do mundo, mais rentável, né? Só perde para o tráfico de drogas e armas. Dentro de todos esses contextos, gera essa demanda por um espaço que receba esses animais. Né? Muitos deles não têm condições nenhuma de retornar à natureza. Então, isso é um dos aspectos, né? A demanda por existir esse espaço. Outra é o cultural. Além da própria cultura pelo fascínio com o mundo animal, nós temos também a diminuição do acesso da população urbana a áreas naturais. Então, o zoológico, que sempre está próximo de um grande centro urbano, traz essa possibilidade. Só que é uma coisa muito delicada para a evolução do direito animal, para a evolução do conceito de zoológicos, de bem-estar animal. Cada vez mais há o questionamento se a manutenção de qualquer tipo de ser vivo em cativeiro por si só ela é suficiente para evitar a extinção. E mais, os zoológicos públicos, como é o nosso caso, receberem financiamento do Estado, qual a devolutibilidade que ele está dando à sociedade com esses animais em cativeiro? Claro que nós temos logo em primeira instância o extremamente relevante trabalho da conservação em si, né, estricto sensu. Mas, além disso, nós temos também o potencial que esses animais nos permitem para ser utilizados na educação ambiental. E dentro desse potencial, eles podem ser temas geradores para se discutir de uma amplitude muito grande da problemática ambiental e principalmente trazendo isso para o contexto do educando, para a realidade dele. Então, infelizmente, eu também gostaria que não existissem, não fossem necessários os zoológicos.
Mas já que eles têm essa função, já que eles têm essa importância para a educação, a partir dessa perspectiva do tema gerador, os zoológicos são um dos melhores potenciais de disseminação da educação ambiental para uma sociedade socialmente mais justa e ecologicamente equilibrada, né? Você acha que se as pessoas. Eu sei que essa vai ser bem pessoal, mas você acha que se as pessoas é, vissem mais o zoológico, vissem mais, tipo, os animais ali, elas teriam mais empatia ao tratar os animais fora daquele contexto? Eu percebo que quando eu fui no zoológico noturno, daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu percebi que, ok, muitos dos animais vinham do tráfico, mas muitos também estavam ali por maus tratos de pessoas, assim, por mitos. Que, e se matar isso aqui, se não matar esse animal, vai ter azar em 7 anos. Alguma coisa assim, bem mitológica, bem absurda. Você acha que então, se tivéssemos mais contatos com ele, soubéssemos a ecologia dele, que vai muito além de uma fisiologia, de um corpo que seja, se isso traria mais empatia para as pessoas e assim elas conseguiriam tratar o meio ambiente um pouco melhor. Pois é, isso levanta diversas questões. Primeiro que a gente tem aqui o que a gente normalmente chama de boa-fé ambiental, né? Não basta ter somente a boa-fé ambiental, entender a funcionalidade ecológica. Mas o que ocorre é que diversos estudos indicam que quanto menos contato você tiver com o meio natural na sua primeira infância, na sua mais tenra juventude, quanto menos for esse contato, menor será a sua empatia, não só com os animais em si, com o direito animal, com tudo isso, como também com as questões ambientais. Então, por isso que, dessa maneira, o zoológico tem esse papel também. Só que, por outro lado, também você tem a questão de a diversidade mitológica dentro da cultura brasileira. Né? Então, você tem diversos que, por motivos historicamente localizados, foram criados determinados mitos sobre determinados animais. Então, isso acaba. O que a gente, quando eu executava alguns desses projetos, o que eu observava de mitos e de pessoas não assim tão, vamos dizer assim, simples quanto a gente pensa, diversos e diversos mitos que impactam negativamente o nosso cuidado com a fauna e com os animais em geral. Você falou mais cedo que os zoológicos têm diversos projetos, né? Eu queria saber quais são eles voltados à educação de uma forma um pouquinho mais específica. Vamos falar um pouquinho, assim, que eu sei do zoológico noturno, que eu já dei o spoiler pra galera. Eu sei da colônia de férias, mas vamos falar um pouco do resto? E até desses, né, que eu falei por alto, mas não especifiquei nada. Tá legal. Atualmente a gente tem os projetos descritos na nossa instrução normativa, a 08/2020, e tem algumas novidades. Por exemplo, o Zoom Noturno ele permanece no formato que era, utilizando os animais do plantel como tema gerador, tem diversas discussões ambientais, principalmente focadas na conservação, biologia e ecologia desses animais, e também a história individual de cada um dele, porque é uma coisa muito interessante. A gente às vezes trata muito a espécie, né? Só que, assim como nós, seres humanos, cada animal tem sua personalidade própria, tem suas características, seus comportamentos, e te cativa de uma forma fabulosa. Então, essa nova estruturação dos projetos dos zoológicos está trabalhando também muito isso. Então, o Zoo Noturno ele permanece com aquele formato que você conheceu, né, às terças e quintas, das 19 às 22 horas. Temos algumas novidades, que é o Zoo Experiência, que foi uma reformulação da nossa antiga visita monitorada. Então agora tem determinados roteiros mais vinculados aos PCNs, que é uma coisa, apesar de ensino não formal, mas bastante didática nesse sentido, que além de trabalhar conceitos específicos, como evolução dos répteis, surgimento dos artrópodes, etc., que o usuário pode escolher, escola ou comunidade pode escolher dentro dessa temática, além de ter essa abordagem bem didática, ainda há esse foco bastante no trabalho desenvolvido pelo zoológico dentro das individualidades de cada animal do plantel. Nós temos também um que é uma coisa bastante inovadora aqui no Centro-Oeste, acho que somos o único que tem feito esse tipo de trabalho no Centro-Oeste, que é o Zoo Sonho. Ele atende 2 pessoas por vez
mas você pode ter os bastidores do zoológico, ter contato com alguns animais que estão no nosso berçário. Isso para poder trazer uma proximidade desse trabalho, despertar o sonho do usuário, para justamente ter essa paixão pela fauna e pelas causas ambientais que todos nós temos. Outra coisa que eu queria saber é o que é o voluntariado? Como que ele funciona? Esse é um dos programas que nós temos no zoológico, é muito procurado. Ele foi instituído em 2016, a partir de uma política de governo, né? O GDF, à época, lançou um portal, que é o Portal do Voluntariado, aonde agrega, melhor dizendo, todas as vagas de voluntários do GDF inteiro. Então a gente aderiu a esse processo e nós, não sei se continuamos, mas à época nós fomos o órgão que mais recebeu voluntários até hoje. Passaram por nós cerca de 1.000 voluntários. E como que funciona? Os setores demandam para a comissão que executa isso as vagas que eles precisam. Então, tem uma multiplicidade de vagas, desde a área administrativa, contabilidade, economia, informática, audiovisual para trabalhar com as com, até as áreas mais específicas, como, por exemplo, bem-estar animal, condicionamento, enriquecimento, também as diretorias de plantel, diretoria de mamífero, répteis e artrópodes, e também para a educação ambiental. Na educação ambiental, a gente tem um que é muito legal, que é a zoação cultural. Então, a galera mais de humanas está dentro desse projeto. Então, como funciona? Então, a gente disponibiliza semestralmente esses programas. Então, é só entrar lá no portal do voluntariado.df.gov.br, preencher seu cadastro e ficar cadastrado. Quando aparecer as vagas, pelo seu cadastro, direciona automaticamente. Aí o programa ele tem duração de 1 ano, sendo prorrogado por mais um ano com a certificação. Eu queria saber se esse voluntariado, especialmente de áreas específicas, tipo bem-estar animal, nananã, precisa de formação ou se qualquer pessoa pode chegar e falar: Isso, as áreas, então eu quero, por favor, eu quero. no nível técnico do trabalho, é necessário que a pessoa ela seja pelo menos estudante de alguma das áreas, né? Biologia, zootecnia, zoologia, veterinária, ciências naturais. Vocês têm zoologia, inclusive, qual é o nome do seu professor de zoologia? Já esteve comigo. Bessa, meu orientador, eu adoro o Bessa, eu sou muito suspeita pra falar dele. O Bessa, isso mesmo. Muito fera, Bessa. Manda um abraço pra ele quando encontrar com ele. Então, só que os da área de educação ambiental já são um pouco mais abertos, né? Porque não há essa especificidade. Então, a gente absorve voluntários para serem capacitados e atuarem dentro dos projetos de educação ambiental. Eu vou fazer uma coisa que eu acabei de inventar, que é o momento Jabá do Voyeur. Eu roubei isso do meu outro podcast, do Facilita aí, que é o podcast do Pet Ciências, que é o seguinte: todo final do episódio, o convidado pode recomendar coisas para fazer na quarentena, qualquer livro e tal. E eu queria que você fizesse suas recomendações e queria que pelo menos uma delas fosse relacionada à área de educação ambiental. Olha, eu recomendo um filme, apesar de no Rotten Tomatoes ele ficou com a classificação muito legal, não muito legal, que é O Fim do Mundo, com Mark Wahlberg. Trata de uma situação que, de repente, começa a haver suicídios em massa. E é interessante você descrever por quê. Uma relação muito interessante com, não só com a crise ambiental que a gente está passando, como até com essa questão da pandemia também, bastante curioso. E eu gostaria muito de indicar um livro, inclusive, do professor, não sei se ele continua dando aula, mas foi ele que me despertou para a educação ambiental, que é o Philippe Pommier-Laird, é um grande autor e educador ambiental, que é o Pra Onde Vai a Educação Ambiental, que reconta toda a história do que foi o movimento ambientalista no Brasil na década de 70 e chega até hoje às discussões mais contemporâneas do qual é o real papel e como que se deve fazer uma educação ambiental resolutiva, transformadora e que torne o educando protagonista da mudança no seu cotidiano e na sua comunidade para uma sociedade mais justa e mais equilibrada ecologicamente. Roger, muito obrigada pela presença, muito obrigada por me conceder essa entrevista de novo. Desculpa também por te fazer gravar de novo, mas muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, também. Um abraço para você